estou desfrutando minhas bênçãos. Minha saúde de ferro que Deus me deu. Estou com 62, vou fazer 73. Não estou me gabando aqui. Eu estou falando que eu ando direito. Me submetendo a essa palavra. Sem hipocrisia. É um puxa-saquismo. Depois que banalizaram a luta do missionário Davi Miranda, foi banalizada, completamente destruída. Querem o que de Deus? Tanto suor que aquele homem derramou, tanta lágrima, tanta luta para erguer aquele templo, tanto jejum. E agora o templo está caído por terra. Querem o quê? Glória a Deus, aleluia. Isto não é a colheita? Ai deles. Porque o que o Senhor me tem revelado desse ministério, glória a Deus, não é bom para ninguém. Por isso que eu tomo alento, obedeço, que eu não quero que o nosso ministério com Deus venha cair por terra, nem essa igreja que congrego, que Deus pôs na minha mão essa responsabilidade, venha cair por terra. No dia que te faltar o ministério santo, o ministério que prega a verdade, perfeito não. Porque não existe igreja perfeita, uma vez que nós não somos perfeitos. Mas existe igreja verdadeira, e essa é. Esta é a igreja verdadeira. Perfeita ela não é, porque em toda igreja tem joio e tem trigo. Está aqui na palavra. Tem os que são verdadeiros e tem os que não são. O joio está aí para escandalizar qualquer ministério verdadeiro. É o papel do joio escandalizar, trazer escândalo. Mas aqui o Senhor corta todo joio que se levantou contra esse ministério há 22 anos que ele existe. Caiu por terra. Os que confessaram se levantaram. E os que foram soberbos, uns estão no cemitério e outros estão por aí a vagar com Satanás. Viu? Aqui tem a verdade. A verdade corre aqui como um rio que flui na alma. Quando você não tiver mais onde congregar, porque está difícil de achar, vem pra cá. Aqui tu vai encontrar a verdade que liberta. E é uma doutrina de arrepiar os cabelos. Porque eu vi o inferno. E eu sei, glória a Deus, o que leva o homem para o inferno. Eu não vou pregar a porta larga aqui não. Não, aqui não vai ter pregação sistemática não. Aqui não vai ter pregação que concorde com o sistema não. Viu? Venham todos, porque Jesus está aqui, glória a Deus, neste lugar. É outro extremismo. Uma coisa é Deus utilizar alguém para exaltar um erro, outra coisa é a pessoa só querer ouvir erro e se alimentar dos erros dos outros, de contenda, porque isso sim é contenda. Tem a contenda que é criada pela própria pessoa que peca e não admite o seu erro, essa é a pior de todas as contendas. Porque eu falar de um erro não é pecado. O pecado é a pessoa que não admite seu erro e não se arrepende. Na Bíblia nós temos os erros de todos os servos de Deus. E também tem lá falado se eles se arrependeram ou não se arrependeram. Outra coisa também a ser dita, a própria irmã Eleni já defendeu a Débora. Depois que o missionário morreu, ela disse assim em cima do pai: irmãos, eu não tenho como controlar se uma filha é mais vaidosa que a outra. Ela estava falando da Léia, a Léia não é tão vaidosa que nem a Débora. E isso foi falado, foi num culto de festividade da igreja, não sei se foi tá aí no YouTube, não sei se foi de 55, 56 anos, já faz tempo, da festividade da igreja, ou se foi da Fundação Reviver, já não me recordo mais, mas foi da igreja. Ela falou assim, então a gente defende os filhos. Essa é a verdade. É uma empresa. Então, se liberte disso.
Ore, se quiser, como ela disse, permanece na igreja orando. Se Deus fizer a obra, fez, mas se Deus não fizer, não fica apegado a isso. Porque eu acho o seguinte, se todos também saírem, fazendo um protesto, eu quero ver como é que eles vão se virar. Mas, por outro lado, também vai ter hipocrisia, eles vão fingir que estão dentro da doutrina, para ganhar. Enfim, olha, esse assunto é desgastante. O povo tem que aprender o seguinte, é Bíblia, é oração, é Jesus Cristo, consagração, Jesus e mais nada. O restante é empresa, empresa dos infernos, empresa em nome de Deus, empresa com nome de igreja, empresa de família, que não preza pelo evangelho, não preza por nada. Aí é todas elas, todas, sem exceção, raríssimas exceções. Porque eu entendo que a igreja ser formalizada, tem que ter CNPJ, tudo isso, que é a lei que manda. Mas como eles, na prática, fazem, configura nitidamente empresa. Não há diferença nenhuma daquele que é um grande empresário, que tem indústrias, que tem várias fábricas. Não há diferença de Bill Gates, que é um dos homens mais poderosos do mundo, para eles. Não há diferença. São empresários. Tanto é que eles mesmos utilizam o nome de empresários. Eu acho isso um absurdo. Lá não está escrito que a Débora é uma cantora, está escrito que ela é empresária, que ela é dona da gravadora. Lá não está escrito que o Lorival é pastor, está escrito que ele é empresário, porque ele é dono da gravadora. Ou ele tem outros empreendimentos que a gente sabe que tem. E assim vai, Edir Macedo, assim vai R.R. Soares, assim vai... Olha, enfim, todos. O povo aí gosta de se enganar também. Eu gosto de se enganar. Depois que a gente descobre tudo isso, a gente fica pensando o quanto a gente foi enganado. Fanático por placa, fanático por igreja, fanático por pastor, que não trouxe nada de bom. Eu não ganhei nada com a igreja. Nunca fui assalariado. Claro, eu nunca dirigi igreja, tive oportunidade e tal. Mas eu digo o seguinte, eu era obreiro, eu trabalhava, não ganhava como obreiro. Chegava a pregar, ir para os lugares, às vezes nem gasolina queriam me dar para pregar. E assim vai, eu era um simplesinho lá dentro. E quantos grandões que não ganhavam nada. Faziam tudo voluntário, mas a família ganhava. Eu tenho aqui nos meus canais os relatos de todo mundo, praticamente, que já pertenceu ao IPDA e das coisas que eles viram errado saíram. Porque tem gente que não entende. A mentalidade de quem entra numa instituição, e aí eu digo de todas, é uma. A mentalidade depois que a pessoa se torna membro é outra. Obreiro é outra, e assim vai. Quanto mais ela aumenta de cargo, quanto mais ela sobe no nível hierárquico, mais ela tem informações. E naquele tempo, os irmãos mais anciãos, mais antigos, idosos, eles viam as coisas erradas e ficavam quietos, para não causar escândalo, para que as almas não se perdessem. Isso era patente. Mas sempre teve erro nessa instituição, como em muitas outras. Sempre teve. Me recordo mesmo, a minha tia, que já é falecida, que era da IPDA mesmo, ela... quieto. Ela achava que causava escândalo. Mas ela estava errada, porque o escândalo já estava em si, ter o erro. E ela via pastor roubando dinheiro, financeira pegando dinheiro, doutrinas anátemas sendo pregadas, presbítero em adultério, e aquela coisa toda. E depois eu vi também, eles não fazem nada porque o que importa é estar dando dinheiro. Está dando dinheiro, tem uma receita lá de 10 mil, vai para São Paulo 5, 6 mil, numa congregação pequena, tá bom, ô glória. É isso aí, o glória a Deus é o Deus mamon. Uma congregação ganha lá 1 milhão, dá 500 para a sede mundial, né, para as sedes, está tudo bom. E assim vai outras instituições batendo meta. Na IPDA também tinha algumas que bateu até meta, principalmente nas sedes nacionais. O cara só era colocado na sede nacional se, por exemplo, rateasse um certo dinheiro lá para a turma. Se batesse meta, se trouxesse o sem vergonha mentiroso com revelação de mentira de carne e prosperidade, porque eu creio mais nessa revelação da irmã aí, que é exortativa, porque a Bíblia, quando fala com o povo, Deus, né, melhor dizendo, quando fala com o povo que está registrado na Bíblia, é mais exortativo do que prosperidade. Os profetas se levantavam para exortar o povo, não era para dizer que tu vai ser uma bênção. E esses picaretas mentirosos sabem dizer, tu é uma bênção, não sei o quê, para depois vir o dinheiro. Porque não tem a oferenda ou a oferta de uma prosperidade, não tem dinheiro. Quando se tem, enfim, é muito
muitos erros, muitas coisas que não batem com o Evangelho, não batem com a doutrina de Cristo, e nem adianta dizer que é coisa da minha cabeça, que é mentira, que eu sou um desviado. Eu sou um desviado do sistema mesmo, sou endemoniado do demônio da verdade. O demônio da verdade ninguém, como eu já fiz até uma live, gosta e não consegue expulsar, porque também Jesus foi chamado de demônio, né? Endemoniado, está falando a verdade. Eu não me importo com esses rótulos aí. O problema de tudo é o fanatismo, com toda certeza. Que Deus revela é cumprido na terra. Claro que é cumprido na terra, mas a Bíblia não fala de revelações, profecias de prosperidade, por mais que Deus dê. Mas a Bíblia não fala, porque Deus não veio para dar prosperidade só para o povo na terra. Ele veio para escolher um povo zeloso, especial, de boas obras, para salvar. Eu creio que Deus pode abençoar, não estou dizendo isso. Agora, quando você vai para uma igreja que só vê revelação de prosperidade, não tem uma revelação exortativa, não tem uma revelação ou profecia para o povo orar, para o povo santificar, esqueçam. Olha, veja bem, uma profecia que Deus deu para o povo de Israel. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se esse povo que chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, se arrepender, abandonar suas más práticas, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ou seja, existe primeiramente uma exortação para a pessoa abandonar o pecado, para Deus vir com a bonança. Isso eu creio. Agora, dá um dinheiro aí, Deus está me revelando aqui que alguém vai ser abençoado, vai ter um carro, se você fizer um sacrifício de 100 reais, 200 reais, para, chega. E depois isso na própria instituição, essa que nós estamos falando aí, era camuflado. Eles diziam que não era para fazer isso, mas faziam, eles não davam bola, estava lá expresso na circular que não era para revelar voto, mas revelavam e eles não davam bola, porque sabia que é dinheiro, na realidade é dinheiro, tudo é dinheiro, não adianta. Abraço e até a próxima.